Paz do Senhor a todos, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Estamos aqui hoje está comigo aqui o evangelista Odaí, né? Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, né? Hoje o evangelista Odaí vai dando essa aula, eu vou estar dando aqui a introdução, porém fazendo algumas perguntas para ele. Você, meu irmão, que tem acompanhado aí o canal Bíblia em Broadcast, continue acompanhando. Hoje eu trouxe aqui a participação especial do Odaí, a qual eu me ladei aqui nesse momento. E essa lição, irmão, é uma lição que eu quero que você entenda o que é igreja, de forma geral, de forma visível. Então, ouça o que o Odaí vai falar a respeito dessa lição. Eu vou dar só a introdução, né? Porém, eu estou apresentando ele vai se apresentar. Se apresenta aí, Vasco, para o povo te conhecer. Pai do Senhor, irmão. Aqui é o evangelista Odaí. E nós vamos aqui falar um pouco sobre o tema que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, sobre o tema dos desigrejados, que creio que todos os irmãos que estão ouvindo sabem que tem muitas pessoas desigrejadas e dos desigrejados, o que eles pensam, o que eles acham e tal, e a gente vai discutir sobre isso. Vamos lá, Miquel? Vamos lá. Só para dar entrada aqui, ó, a lição é essa, tá? Essa lição é a lição 9, você que está acompanhando aí a lição 9 do dia 28 de agosto de 2022, tá? A sutileza do movimento dos desigrejados. Eu vou ler aqui rápido para dar uma introdução, para daí já começar a trazer aí um conteúdo aprofundado para a gente. Irmãos, coloca aí, você que está me assistindo, coloca aí a hashtag. Quem falar, olha bem, a hashtag, quem fala que não precisa congregar está desviado. Coloca aí a hashtag, quem fala que não precisa congregar está desviado. Coloca aí a hashtag, quem fala que não precisa congregar está desviado. Vamos lá. O texto áureo aqui não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando nós uns aos outros, tanto mais quanto verdes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que expressa no contexto da verdadeira igreja. O textual está falando sobre Hebreus, tá? 10, 25. Porém, eu não vou ler a leitura bíblica em classe, como que eu faço sempre nas minhas aulas, porque eu quero dar um bom tempo para o evangelista Odaí trazer um conteúdo aqui para a gente. Então, eu já vou partir para a introdução, tá bom? Entenda bem uma coisa, antes de eu falar aqui a introdução, eu quero te falar algo muito importante. O primeiro ponto aqui é apresentar o quê? O objetivo da lição, que é explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. O que é isso? O segundo ponto é a sugestão de método, introduzir a aula, né, para que os alunos venham entender o que é esse movimento que tem surgido, que não é novo. Porém, eu vou entrar aqui na introdução para nós entender um pouco aqui desse conteúdo. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como sem igrejas, crescem em escala exponencial e são pessoas que se dizem ser cristãs. Mas só um minutinho. Exponencial quer dizer espontânea. Espontânea, olha, veja. Sai da igreja espontaneamente. Olha, veja que o Odaí já trouxe aqui algo muito importante, que sai da igreja espontaneamente, é isso? Então veja que são pessoas que dizem ser cristã, mas não estão filiadas a nenhuma igreja. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, de ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos a outras igrejas por possuírem estrutura organizacional,
São consideradas como apóstatas ou desvio do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, nossa análise procura entender como pensa o desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que é ao contrário do que os desigrejados afirmam. Não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Então, veja que eu dando aqui, só para eu ler a introdução, vou falar só um pouquinho dessa introdução e já vou passar para o evangelista Aldair dar continuidade. Então, veja que o movimento dos desigrejados é um movimento antigo, já aderido, já desde os antepassados. Existia ali na época da igreja primitiva também muitos desigrejados que deixaram também a igreja para cultuar de certas formas em casa. Porém, eu não estou falando do contexto neotestamentário, porque o contexto neotestamentário vai se voltar simplesmente para a igreja, que era em casa, mas que normalmente se constituiu em um corpo, que esse corpo é formado por pessoas que é unidade. Porém, eu quero aqui adentrar o seu pensamento que o movimento dos desigrejados de certa forma, pessoas que não aceitam liderança. Pois não aceitando liderança, eles também não aceitam que exista templos. Ou seja, no caso que os templos de hoje tem CNPJ, tem que pagar água, tem que pagar luz. Então, para eles, isso não é igreja. Porém, eles entendem que igreja somos eu e o Odair. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente se encontrar em qualquer lugar, em um estabelecimento de shopping, de cinema, e ali a gente estiver orando, a gente já está fazendo o corpo de Cristo. Porém, eles não congregam. Por isso que o nome deriva-se de quê? De desigrejado. Porém, eles não aceitam que exista cargo hierárquico na igreja, que aqui na introdução mesmo eles estão falando. O próprio professor José Gonçalves, o pastor José Gonçalves, ele está colocando muito bem claro aqui que há certas formas de instituição da igreja, que é tanto no corpo visível como no corpo em ser, que é formado por pessoas, que é o corpo espiritual formado em unidade do ser humano, porém eles não aceitam. Para eles a igreja é formada de pessoas, mas não na instituição organizacional que seria o templo, a igreja. Então, adentrando aqui, eu só quero falar desses pontos negativos já para passar para o evangelista Odair. Eu coloquei aqui pontos negativos que eu achei interessante falar a vocês aqui, que está assistindo essa aula. E os pontos negativos que eu coloquei, eles falam que não precisa dizimar. Outro ponto, eles têm até conhecimento, mas usa de forma errada. Porém, desigrejado quer dizer pessoas que eram cristãos, que estavam na igreja, mas não está mais, saíram. E eu considero essas pessoas como apóstata. Por que apóstata? Eles caíram da fé, saíram da fé, pois eles não acreditam mais na instituição como um corpo literal, que eu falo que é o que Cristo falou lá em Efésios. Não tem como Cristo ser cabeça se esse corpo, que é a igreja, formado de pessoas, tanto de etnia, cor, pessoas nos sentidos, em todos os sentidos. Eu não falo pessoas só aqui no Brasil, mas eu falo em todos os tipos de pessoas e de reuniões, de congregações em cada país, como Europa, Ásia, África, Brasil, Alemanha, em todos os sentidos. Então, cada pessoa forma um corpo para Cristo ser o cabeça. Então, nesse sentido, eles falam que não existe isso. Outro ponto negativo que eu coloquei aqui também, que já são mais de 80 mil. Segundo a pesquisa que foi feita em 2010, essa pesquisa falou que só tinha 9%. Hoje já subiu para 80 mil desigrejados, pessoas que não congregam, mas quando abre, tem um tal aí de senhor Miranda que abriu um canal no YouTube e ele desce a lenha na igreja, fala que não pode dizimar, fala que isso é coisa do Antigo Testamento, fala que não pode fazer
Um monte de coisa ele fala que não existe. E outra coisa, muitos desses desigrejados, eles não acreditam mais na Bíblia como regra de fé e prática, que é outro ponto negativo também que eu coloquei aqui. Tem também aí o Rubens. O Rubens, ele é um desigrejado, que tem muitas pessoas que seguem ele no canal do YouTube. Meu irmão, acorda, acorda. Para de seguir esse senhor Miranda, para de seguir o Romilson Ferreira, para de seguir o Rubens, porque esses homens aí têm corrompido muita gente, trazendo doutrinas falsas que não provém das Sagradas Escrituras. Por isso que eu trouxe o Aldair aqui hoje, para ele falar com propriedade a respeito da hierarquia da igreja no sentido geral e também da base da igreja que vem dos antepassados e que essa base é formada num corpo em união. A igreja tem que ter união e essa união ela é formada de um corpo que hoje nós congregamos, participamos da ceia em comunhão junto com meus irmãos. Então, para finalizar aqui, eles falam que ama o Messias, mas não crê no nome de Jesus, que ele fala que o nome de Jesus apareceu de 150 anos para cá. Outro fato também, que eles falam direto isso aí. Outro ponto que eu coloquei aqui, que eles falam, eles negam um templo, pois porque tem CNPJ, e ir à igreja para eles, isso é de forma ilegal, e a igreja não existe isso de estar cultuando. Porém, eu vou deixar o Aldair agora entrar com profundidade nesse assunto, e eu quero estar aqui acompanhando o servo de Deus. Pode ficar à vontade, meu irmão. Aqui na introdução começa falando, paradoxamente, a palavra paradoxamente começa falando assim, esse absurdo, que é um absurdo, pessoa que estão fora da igreja ficar criticando as pessoas que estão dentro. Então vamos lá, começar lá do fundo lá. O diabo, ele tinha habitação dele no céu. E ele perdeu a habitação dele porque ele entrou em rebelião contra Deus. No livro de Hebreus, está escrito assim, de Judas, me perdoa, está escrito assim, que os anjos que não guardaram os seus principados, suas autoridades, e preferiram por si mesmo se rebelar e perder a sua habitação no céu, hoje estão trancados em cadeias eternas. Então, eu não posso começar esse estudo sem falar isso daqui, ó. O diabo que enganou 1/3 dos anjos do céu, ele também está enganando milhares de pessoas com patente, pastor, membro, diácono, evangelista e tal, estão enganando essa multidão de pessoas de achar que desligado do corpo de Cristo, ele vai ser arrebatado, e não é dessa maneira. Você pode ver no livro de Apocalipse que a igreja é uma fundação, já era plano de Deus desde a fundação do mundo. Então Deus, ele já tinha, se você pegar o livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, no seu último versículo vai estar escrito assim, que os anjos, eles queriam saber como que Deus iria salvar o mundo. Eles que estavam tentando e queriam saber como que Deus ia salvar o mundo. E esse mistério, o próprio Pedro, ele fala assim, foi revelado aos santos profetas e apóstolos que Deus ali colocou ali, revelou os mistérios. Então, a partir dali, começou a marcha e a fundação da igreja que está fundada em Jesus Cristo. De maneira que eu vou ser bem direto, curto e grosso para a gente entrar na lição. Não existe meio de um ser humano cristão ele conseguir entrar no céu se ele não estiver ligado no corpo de Cristo, sofrendo as aflições do corpo de Cristo e participando ali do sangue do corpo de Cristo em unidade um com o outro. Você está vendo meu dedo?
Se eu cortar esse dedo aqui, ele vai ficar faltando. Então, assim é esses irmãos que querem buscar pretexto na Bíblia para que eles achem brecha na Bíblia para cumprir as suas concupiscências. E não é assim. Não é assim. Hoje tem pessoa que acha que estando dentro de casa, ele está na igreja. Ele fica, em vez de vir para a igreja comer a palavra de Deus, eles ficam no YouTube, na igreja dos desigrejados, ouvindo um monte de besteira, criticando um monte de coisa, né, da igreja, que a igreja ela é perfeita, sim, o corpo místico de Cristo ele é perfeito, mas nós que somos membros não somos perfeitos. Concordo. Então eles buscam brecha nisso daí para poder ficar reclamando e não ver que o diabo por trás disso daí está cegando o entendimento dele para ele achar que está certo morrer daquele jeito e ir para o inferno. Então não existe meio do ser humano se salvar. Eu vou até abrir aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para mostrar biblicamente aqui para vocês. Eu quero achar aqui primeira ou segunda Pedro. Vamos lá para ver se eu abro. Pedro, capítulo de número 1. Vamos lá para ver se eu acho aqui. Vamos lá. Segunda Pedro. Abre aí. Capítulo de número 1. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Então deve ser primeira. Acha aí para mim. Primeira Pedro, capítulo de número 1. Vê se você acha aí. Não tem. Qual é o versículo? Primeira Pedro, capítulo de número 1. Primeira Pedro, capítulo de número 1. Deixa eu ver. Pedro, capítulo. Já achei. Versículo 11 e 12. Leia aí para mim. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 11. Lê o 10. Começa do 10 para você entender melhor. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 10, 11 e 12. Maravilha. Eu vou ler na versão NAA, que é uma versão mais aclarada aqui para o nosso entendimento. Não demora não para nós escorrer aqui. Tá, vou ler agora aqui. Diz assim. Calma aí. Achei. Até mesmo os profetas que queriam saber mais sobre essa salvação investigaram a respeito. Quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que deles estavam ao predizer o sofrimento de Cristo, a sua grande glória posterior. Agora eu vou ler na versão ARC, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram a graça que vos foi dada, indignado que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A palavra atentar é querer, prestar atenção, querer saber e ficar atento. Então os anjos,
porque a igreja estava no mistério, ela estava em mistério, ninguém sabia desse mistério. E os anjos queriam saber como que Deus iria salvar a humanidade. Só que o mistério de Deus, olha como que Deus é tremendo, ele foi soltando aos pouquinhos no decorrer do século. Desde a fundação do mundo, Deus foi soltando um pouquinho com Moisés, com os profetas e tal. E eles queriam saber como que Deus iria salvar a humanidade. Então começou ali esse mistério, ele foi totalmente destronchado por Cristo e pelos apóstolos, que é a igreja de Cristo. Aí os anjos perceberam que Deus salvará a humanidade através da igreja, assim como Noé só salvou ele e a família dele, assim também hoje, olha só como que bate. Noé só salvou ele e a família dele. E como que uma pessoa quer se salvar fora da arca? Não tem como. A arca é a igreja. Então, nós vamos entrar aqui, que o mistério está revelado. É a igreja, não tem como. Ainda vou acrescentar aqui, pode criticar a igreja, falar da igreja, sentar o pau na igreja, mas só vai participar da salvação quem estiver ligado no corpo de Cristo. Não tem como. Então, nós vamos entrar aqui mais aqui, para saber dessa visão aí das pessoas que estão fora, criticando o dízimo, criticando isso, criticando aquilo outro. A igreja não é perfeita, ela só vai ser perfeita quando estiver no céu. Aqui na terra, a Bíblia não deixa ninguém enganado, até que nós chegamos na medida completa, na estatura de Jesus Cristo, varão perfeito. Então nós ainda não somos varão perfeito. Então as pessoas ficam criticando, olha aqui para mim, você não está criticando os membros da igreja, está criticando o próprio Cristo que morreu por ela. Mas vamos entrar aqui na parte 1. A visão prática do movimento dos desigrejados. Ensino anti-institucional. O que é anti-institucional? Associação, organização de caráter social, religioso ou filantrópico. Então vamos lá. Qual que é a função da igreja aqui na terra aqui? Praticar o mesmo amor que Cristo tinha pelas pessoas. Qual que era o intento da igreja de Cristo aqui? Ela vive na sociedade, ainda que a sociedade é corrupta, mas ela não faz parte da sociedade corrupta, muito pelo contrário, ela quer ganhar a sociedade para Cristo, ainda que muitas igrejas estão se deixando levar pelo presente século, mas a igreja de Cristo, ela influencia a sociedade, não a sociedade influencia ela. E o filantrópico, o que é? Pratica o amor que Cristo tinha pelas pessoas. A instituição que é a igreja participa ali das pessoas que estão precisando de misericórdia. Quantas pessoas nesse momento estão aí caídas? Foi para isso que Cristo veio. Olha só aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é institucional, isso daí é filantropia. A igreja, ela faz parte assim, de uma associação, ela pratica o amor de Cristo e aí por diante. Mas vamos entrar aqui. Visão e prática do movimento desigrejado, ensino anti-institucional, quer dizer, todo fora aqui, ó. Todo fora das instituições da igreja. Os desigrejados são contra toda forma de organização. E quem que é o desorganizado? O sujão.
Porque a igreja de Cristo ela é um corpo organizado, como Paulo ali falou, ligado em Cristo, com todas as juntas, médula ali, ela é toda ligada. E quem gosta de desorganização, o bichão, então, essas pessoas estão sendo guiadas pelo espírito do engano e não está percebendo, porque quem gosta de desorganização é o bichão. Então, são totalmente... não aceita toda forma de organização, instituição da igreja. Você está vendo aí como que esse negócio aqui está totalmente fora? O que essas pessoas estão pensando? Alega que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só aconteceu quando Constantino, imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e converteu numa organização. Primeiro, se você pegar a história de Constantino, aconteceu mais ou menos isso. Ele teve um sonho que, se ele se convertesse ao evangelho, ele simplesmente ia ter 3 vitórias numa guerra. Aí ele se converteu, foi lá na luta, que Deus mostrou a visão, ele se converteu ao evangelho, foi lá lutar contra os reis, ele teve 3 vitórias, viu que o negócio é bom, que Deus é verdadeiro. Como ele estava vendo alguns problemas na igreja, ele simplesmente arrumou algumas coisas da igreja, mas ele nunca foi patrono rei da igreja, nunca foi. Ele simplesmente ajudou em algumas coisas da igreja, só isso daí. Então as pessoas não lê o fundo direito do histórico, né? Como é que da patrística. Não lê direito as coisas e fica falando que não sabe. Mas vamos lá, Constantino, a igreja, para começar, nos tempos de Constantino, ela estava na época dos cristãos. E quem eram os cristãos? Os católicos que nós temos hoje. Eles que são os cristãos. Eles que são os cristãos. Nós somos o quê? Protestantes. Nós somos protestantes. Depois da reforma... Então as pessoas não vê direito e fica falando que não sabe. Mas vamos correr aqui. O imperador romano assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Eu quero passar aqui, com o clero, são classe sacerdotal, essas pessoas, bispo e tal, que tinha na igreja nos tempos de Constantino. Só que tinha indulgência, venda de sentença, por isso que nasceu o protestante, venda de sentença. Confessação de pecado, né? Tinha corrupção, tinha filhos ilegítimos, porque um sacerdote, ele tinha que ter a mulher dele. E como que ele tinha filhos ilegítimos dele? Porque ele estava se prostituindo. Então, essas pessoas que ficam falando isso, não lê a história e ficam falando besteira. Então, por isso que nasceu os protestantes, porque ele protestava com que aqueles clérigos, sacerdote, bispo e tal da época estava corrompido. Ele estava totalmente corrompido. Aí nasceu o protestantismo, daí veio João Calvino, aí veio Lutero, veio todos esses irmãos aí. John Knox. E começou a arrumar o que estava errado, porque no tempo dos clérigos, eles nem acreditavam direito em Jesus, não acreditavam no Espírito Santo, e teve que fazer uma faxina geral para que a Santíssima Trindade entrasse na igreja. Você está vendo aí? Então é pessoa que fala pelo nariz, mas vamos correr. Um código doutrinário e um credo que passou a regulamentar. Para ele, nada de regra. E quem vive sem regra, está errado. Porque você, dentro da sociedade, você tem que cumprir regra. Até na sociedade. Passa o farol para você ver. Se você não é coisado, passa dos 80 quilômetros que está ali descoisado ali. Na vida, você já nasce com regra. Primeira regra que tem é sua mãe esperar 9 meses.
Vai ter que esperar. Depois de lá para cá é regra em cima de regra. E o homem vive de regra. Se não tiver regra, o homem não, ele perece. Ele perece. Vai ter que ter regra. O que é regra? Leis, prática que o homem precisa cumprir. Então, quem não anda na regra, eu vou falar aqui para você aqui, ó. Ele vai ser multado, ele vai sofrer a pena, porque se você pegar, abra aí, Miquel, capítulo 13 de Romanos. Abra aí. Capítulo 13. 13, versículo? Abre aí, capítulo 13 tá aberto. Tá aberto, de Romanos. Tá falando lá das autoridades. Tá. Então, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Pode ler mais, tem mais. Tem mais. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Amém? Então, tá aí para você ver que tem nós, a partir do momento que nós crescemos, nós somos chamados por exército, começa a vir regras sobre nós ali para nós cumprir, e uma pessoa que não cumpre a regra, o juiz aí que nem está falando, vai punir a pessoa, vai punir. Então, se pegar dentro da igreja, também para a pessoa que não quer aceitar o que é as ordenanças da Bíblia, porque a igreja tem um estatuto. E o estatuto é tirado da Bíblia. Quem não aceitar vai estar se rebelando contra a Bíblia. Contra a própria regra, é verdade. Então não tem como. O homem já nasceu para viver na regra. E quem não quer viver na regra vai sofrer a pena. Então vamos lá. Não gosta nada de regra. Não gosta de sermão e muito menos de organização institucional. Da mesma forma, alega que toda forma de estrutura, de arquitetônica, os nossos prédios onde nós se reúne, como templos, são invenções desse cristianismo apostata na visão dos desigrejados. A igreja não necessita de estrutura formal alguma. Vamos lá, se eles tivessem conhecido a Bíblia, o clero já no passado fundaram o primeiro templo, que era tudo, não era como nós temos o templo hoje. Por quê, irmão? A partir do momento que o cristianismo começou a crescer, precisava de ter um lugarzinho para se reunir. Com certeza. Precisava de ter um lugarzinho ali para se reunir, para falar da palavra de Deus. Então, o clero, eles chegaram ali e construíram basílica. Vamos pegar aqui, ó. Construíram diversas coisinhas que é para as pessoas poderem se juntar e congregar e falar ali de Deus. Então, quem não gosta ali de tempo, de estrutura, não vai. Vamos pegar um movimento que está crescendo aí, o movimento célula. Vai ali, abre uma igreja ali, abre uma igreja ali, abre uma igreja ali, e tal. Mas na igreja deles mesmo, ele não quer. Sabe o que está acontecendo hoje? Muita rebelião. Por não aceitar a autoridade daquele pastor, do obreiro. Eu vejo também assim, só para você continuar, que às vezes tem muitos desigrejados que eles não querem obedecer regra, como você falou aí, né? Eles não aceitam o tempo de Deus na vida deles, porque o pastor não ungiu, ou porque às vezes ele não concorda com determinada opção que o pastor teve, e ele acaba saindo da igreja, e se rebela com a igreja. Por isso eu abri até aqui, ó, só vou ler para o senhor continuar, que aqui fala assim, ó, 1 Coríntios 12, 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Pode continuar, então é isso aí. Então as pessoas... os templos, eles são reunidos
ali para a gente se reunir, ainda que é errado hoje em dia, que eu não concordo, de pastores poderosos aí tá fazendo templos enormes, luxuosos, isso é eu verdade. discordo dele nesse sentido aqui, porque aquele templos enorme que ele faz, ele poderia abrir diversas igrejas menores e congregar o povo. Então, nessa parte, sim. Agora, falar que a igreja não precisa ter seu templinho para reunir os fiéis é errado. Também acho, concordo. Vamos lá. Então, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em alguma lanchonete ou em algum café da esquina. Quando dois desigrejados se encontram, é evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templo por parte dos cristãos primitivos se deu por causa das frequentes perseguição. Então, estavam debaixo de perseguição e não tinha morada certa. É como uma vez eu vi um irmão falar, rapidinho, que Cristo ele não ficava muito no tempo porque ele era perseguido. Então, ele ia para o monte, ficava lá para o monte. Então, vamos pegar aqui, ó. A igreja vivia debaixo de grande perseguição. Por isso que os irmãos, mas logo de começo ficar em Jerusalém, eles escolheram o quê? O cenáculo e se reuniram lá, aonde desceu ali o Espírito Santo. Mas depois ocorreu grandes perseguição, que eles ficaram, vamos pegar assim, ó, perseguidos. Mas chegou um momento que eu tenho um livro lá que eu estava vendo, sabe como é que é? Assim, ó, que a igreja começou a crescer demais, ali quando o apóstolo Paulo ele fez uma evangelização no mundo antigo tremendo para todas as nações, então o gentio começou a se multiplicar e houve necessidade de fazer um lugarzinho para os irmãos reunir. Tanto é que eu tenho um mapa lá no estudo da igreja, a história da igreja, depois de toda a história da igreja, que a igreja começou a crescer no mundo. No mundo ela começou pequenininha, começou a ter igreja, templos para vários locais, até que começou a grande perseguição de quem? Dos romanos. Começou a perseguir, devastou, matou milhares de cristãos, mas todo cristão, ele almeja de ter uma igrejinha para ele congregar. E assim, e a igreja também, ela foi instituída de forma que tem que fazer missão, tem que ganhar almas. Desigrejado não ganha alma. Porque eu já vi um desigrejado evangelizar, a pessoa falou, onde você congrega? Ele falar que não congrega. Não tem igreja. Então, não tem como a igreja crescer de forma que a missão está em primeiro lugar, porque foi a ordenança da igreja. E aonde que ele vai pôr as almas? Você entendeu? Então, então tem que ter igreja. Tem que ter igreja. Tem que ter templo. Templo para isso, para comportar. Templo, não dá, vamos lá. Estava debaixo de perseguição e não tinha uma morada certa, além do fato de ser extremamente carente. Naquele contexto, ou naquela época, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templo, casas de oração. Seu propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor. O que há de mal nisso? O pastor está perguntando o que há de mal nisso, de ter uma organização. E outra coisa, onde não tem, vamos pegar aqui um exemplo aqui, onde não tem organização e um cabeça para arrumar as coisas, vira bagunça. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, não tem um líder para liderar. Aí é o seguinte, olha aqui, Miquel, dá uma olhada. Eu quero pintar a igreja de branco, vamos deixar na desorganização. Eu quero de rosa, eu quero de azul, eu quero de tal. Então vai um líder ali no meio e fala, irmão, vai ser disso, pronto.
Pronto, e todo mundo aceita, porque cada um vai pensar de uma maneira. Então não existe isso, irmão. Não existe isso. Então o desigrejado, ele não gosta de organização. Imagina a bagunça que fica, vai pintar o tempo. Eu quero de azul, eu quero de rosa, eu quero de tal, eu quero de tal. Então vem um líder e fala, é desse jeito, e aí todo mundo aceita. Por aí você vê. Então vamos lá. Parte 2, o ensino anticlerical, composta de sacerdote. Se por um lado os desigrejados não são contra toda forma de instituição, de associação da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo dentro da igreja. Significa que você, igreja, são contra, por exemplo, presbítero, diácono, bispo e pastores. Efésios 4:11. Acredita que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura de sacerdote. Vamos lá. Vamos provar aqui dentro da lição. Capítulo 6 de Atos. A igreja estava começando, não tinha organização nenhuma. O que começou a acontecer? Os irmãos pendiam para o lado dos hebreus e deixavam os gregos, os irmãos de outra nação de fora. O que Pedro levantou e falou, irmão, vamos aqui constituir, para o desigrejar. Pedro, que é o cabeça da igreja depois de Cristo, ele levantou e organizou as coisas, e colocou o diácono para servir as viúva. E eles ficaram na palavra. E se você for ver, vamos lá. Atos 15 também começa o primeiro concílio da igreja. Pedro foi presbítero, que ele falou, eu também sou presbítero. E pastor. E foi pastor, foi presbítero. João foi presbítero, foi pastor. E vamos pegar aqui o João, o evangelista. E aí? Então, você vê aqui essas pessoas aqui que não aceitam as ordenanças ali de pessoas dentro da igreja ali, eles estão errados, para ver que os próprios apóstolos também foram ali, tudo isso, essa lista aqui, de bispo, pastor, isso, eles foram tudo isso. Isso, porque assim, isso que você está falando é muito sério, que aí entra o quê? Os propósitos da igreja, que é 4:11, Efésios 4:11, onde ali Deus deu um para apóstolos, para presbítero, evangelista, né? E para que a igreja seja aperfeiçoada, né? Porque precisa de uma liderança. Isso, precisa de uma liderança. Então tem que ter regra, a organização, o corpo comumente. Atos dos Apóstolos 3:1. Abre aí para você ver. 1 e 2. Lê aí, Paulo. 13:1. 1 e 2. Lê aí. Atos dos Apóstolos 13. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nige, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretaca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Você está vendo aí, lá tinha esses varão que estavam ali como cabeça. Eles eram a cabeça, eles orando e jejuando, ali pegou Saulo e Barnabé, vai lá fazer a obra e tal. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Concordo. Se não tiver organização, Deus não trabalha. Então vamos lá. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Abre aí, Hebreus 13:17, aí para eles que não gostam de liderança. Hebreus 13:17, lê aí, depois vai entrar, mas nós vai embora. Tá. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas,
para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então eles não gostam de liderança e a palavra de Deus fala para nós se sujeitar ao pastor. Ao pastor. E aí? Aí fica difícil. Vamos lá. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, não aceita que alguém esteja na posição de autoridade sobre ele. Acredita que agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Falta de conhecimento, porque a igreja primitiva também instituiu diácono e Pedro e os irmãos estavam tomando conta da palavra, ali os diáconos serviam a Deus, então tinha uma organização. Tinha, porque como você mesmo falou em Atos 13 aí, na separação ali de Paulo e Barnabé, também aqui, ó, veja que Paulo, quando ele escreve a igreja, porque isso aqui é igreja, Corinto era igreja. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, 12, fala assim, ó: assim também vós, como os desejais os dons espirituais, procurai saber neles para a edificação da igreja. Então você está vendo que tem organização, para a igreja crescer. Para a igreja crescer. Então isso dá uma... Posso te falar aqui para você, irmão? Essa ensinamento que nós estamos falando de desigrejados é um ensinamento demoníaco, é de pessoas que estão fora da direção de Cristo, tá cheio de Satanás, seduzido pelo inimigo. Você que está nos vendo aqui, toma cuidado com esses falsos ensinadores que ficam aí criticando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, os membros não são perfeitos, mas o corpo místico de Cristo é perfeito. Ele não está atacando pedra contra a igreja, ele está atacando pedra em Jesus, eles vão dar conta. Posso só falar uma coisa aqui? Rapidinho daí. Você lembra que eu falei na introdução sobre alguns canais aí que o pessoal tem seguido? Meus irmãos, acorda. Você está vendo o evangelista daí falar. Esses ensinamentos de desigreja são tudo demoníaco. Veja bem aqui uma realidade da igreja. Ela é visível e invisível. A igreja é invisível, toda visível. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Outra coisa, a igreja visível é a igreja como os cristãos a vê. Outra coisa, a igreja local é universal. A igreja universal é o corpo, é a união, onde eu li aqui 1 Coríntios 12, verso 6. Olha bem que a igreja local, tanto universal, que ela é uma igreja formada por membros, como eu e você. Exatamente. Pode continuar. Eu quero ver se eu acho aqui em Hebreus capítulo... Deixa Deus te usar. Tá benção o ensino. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, vamos procurar. Deixa eu ver, eu acho que é o 12. Eu quero ver uma parte aqui. Aqui, ó. Olha aqui, capítulo 12 de Hebreus. Lê aí. Lê para quebrar a cara desse que é. Hebreus 3, 12, 23. Lê. 12, 23. Diz assim: a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Eu vou ler mais uma vez, só para frisar aqui algo muito importante. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos seus espíritos dos justos aperfeiçoados. O que é uma assembleia? Assembleia quer dizer uma congregação, né? Uma reunião. É uma reunião. Uma assembleia. Vamos dizer, no dia que Paulo chegou lá, que estava tendo um problema dos cristãos judeu que se converteram, mas estava aqui falando assim, ó: se vocês não guardar a lei de Moisés, vocês não vão se salvar. Então houve um problema, uma reunião, e os irmãos Paulo, junto com os anciãos, Pedro e tal, e Tiago, ali eles fizeram uma reunião e foi acertado tudo. E assim, é tão forte isso que você está falando, Odair, que a igreja quer dizer eclésia, porém no hebraico ela quer falar carlau.
carlau quer dizer reunir, que é o que você está falando aí. Porém, reunir os lavados e remidos que nasceram de novo pelo sangue de Jesus. Por isso que está falando a Igreja Universal Assembleia dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos do justo aperfeiçoado. Então nós estamos sendo aperfeiçoados. É isso. Então vamos correr lá. A natureza da igreja neotestamentária, um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo do próprio Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferente povo, tribo, língua. Não há acepção de pessoa negro, branco, azul, por todas as pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatuto, templo ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas, contudo possuir essas estruturas físicas hoje não constituem um pecado ou um desvio do evangelho como quer nos fazer acreditar o desigrejado. A repulsa do ser igreja pela estrutura arquitetônica ou por qualquer forma de instituição se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Então, o que é insubmissão? Não quer aceitar. Não quer aceitar. Não quer aceitar as autoridades, eles querem viver do jeito. Não, vamos falar, irmão, vamos falar abertamente, quer ser dono do nariz dele. E aí é aquele negócio, né? Tá indo pro buraco sem saber. Quer ser dono do nariz dele, e volta a repetir aqui, todo mundo precisa de uma ordenança. A prova disso, quando Deus quis tirar o povo lá do Egito, quem que ele chamou? Moisés e Arão para ser guia ali do povo ali. E desde que Deus instituiu Israel, ali primeiramente a ordem vinha de Deus, mas Deus sempre constituía alguém ali para estar na liderança. Então, é errado esse negócio de não querer estar debaixo da ordenança de alguém. Está errado. Outra coisa que eu vejo também é que os desigrejados, eles não querem ter responsabilidade. Não quer. Eles não querem ter responsabilidade. Não quer. E você tá no corpo místico, como você falou aí na Igreja Universal, é ter responsabilidade. Porque todo crente foi chamado para ter responsabilidade. Não é para ficar parado. Então, eles precisam de ter disso daí. Eu quero pegar aqui, ó. Organização constitui de pessoas organizadas, diz o dicionário. Até no dicionário está falando que organização é de pessoa organizada. Então tá só a misericórdia. Vamos lá. Então é isso aí, vamos lá. Uma organização, os desigrejados alega que pertence à igreja puramente orgânica, contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma, e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui uma organização. Deus, ao criar o homem, ele fez o corpo perfeito. Verdade. Totalmente perfeito. A igreja de Deus, vamos pegar aqui, ó, o que Paulo ele falou ali em 1 Timóteo, ali ele falou assim, ó, a igreja do Deus vivo, coluna e o quê? Coluna e baluarte da fé. Firmeza da verdade. Você está vendo aqui? Então não há verdade fora da igreja. Porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então não tem para ninguém para querer desinstituir a igreja. Vamos lá. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolo, profeta, evangelista, presbítero, diácono e pastores. E mestre, ainda tinha mestre para ajudar.
Essa mesma igreja possuía um código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente da maneira que queria. Concordo, verdade. Isso pode ser visto nos primeiros concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, que está em Atos 15. Isso. Aí foi ordenado, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Então quer mostrar o que? Organização, não é desorganizado. E também naquele próprio concílio ali foi levantado vários anciãos para distribuir algumas igrejas de Antioquia, outras igrejas que já existiam. E a coisa mais gostosa que tem ali é quando Paulo estava lá em Efésio, ele falou uma palavra simples, desigrejada, que ele não gosta de ouvir isso daqui. Que ele falou assim, olha, vocês se lembram que noite e dia, oração e jejum, estive aqui convosco, aqui, ó, dia e noite, ensinando a verdade do caminho de Deus. Agora eu vou embora e no meio de vocês vai levantar logo que vão querer atrair o rebanho sobre si. Então, o que Paulo estava dizendo? Enquanto eu estive aqui, eu fui pastor de vocês, eu tomei conta de vocês. Agora eu estou constituindo pessoas aqui, mas tema a Deus e guarde o rebanho de Deus pelo qual você foi constituído. É forte, irmãos, é forte. É isso mesmo, é isso mesmo. Você está vendo? Paulo, ele deu a vida pela igreja. Você me entendeu? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Então ninguém vive isoladamente da maneira que quer. Isso pode ser visto no primeiro concílio de conversão feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com os presbíteros, tomou medida para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, quer uma igreja sem liderança, sem regra e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Aviso aos desigrejados. Meu Deus, é forte, é forte. Você me entendeu? Então, negócio de não ter liderança nunca é nada. Isso daí é heresia de perdição, irmão. As pessoas que, olha aqui para mim, irmão. Pessoas que estão sendo crente dentro de casa. Pessoas que desanimou da fé, pessoas que estão ali vivendo dessa maneira, que Deus tenha compaixão dele. Quem está desanimado, que Deus o anime. Quem está fraco, toma ânimo, que Deus anime você. Mas agora, quem está desigrejado, se rebelar contra a liderança, ele é um herético, ele vai dar conta disso daí. Amém? Porque a Bíblia fala que cada um de nós vamos dar conta diante de Deus. Amém? Só para mim entrar aqui na parte final, leia aí. 2 Coríntios 5,10. Leia aí. 1 Coríntios 5,10. Acho que é 1 Coríntios 5,10. 1 Coríntios 5,10. 5,10. Diz assim: isso não quer dizer absolutamente com os devassos. Não é o 11, não? É o 11. Então é 2 Coríntios. É 2 Coríntios. Então vamos ver aqui rapidinho. 2 Coríntios 5,10, né? Diz assim: porque todos devemos comparecer até o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Alguns entendem isso daí de maneira erroneamente, que é o seguinte, que vai ter um julgamento para a pessoa que vai passar. Só que essa palavra aqui, ela está dizendo, sabe o quê? Que é o seguinte, que o crente que foi fiel até o fim vai receber galardão quando chegar no céu. Com certeza. Vai receber bênção e tal e tal. Então vale a pena se fiar até o fim. Você que está vendo, vai até o fim. Amém? Vamos pegar aqui para nós encerrar. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como está em Efésios 2,19, como Cristo falou. Quem é minha família? Minha família é aquele que faz a vontade de Deus. Esse é minha mãe, meu irmão e minha mãe. Esse que faz a vontade de Deus. Então está errado. 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros,
nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém? Amém. Então tá isso É daí. forte isso aí, é forte. Vamos lá. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regra, às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus Cristo como Senhor da igreja. E nesse contexto, ou nesse exemplo que acontece a integração do crente da igreja local. Se você pegar um exemplo aqui que vem sobre a minha cabeça aqui, ó, e a igreja, as 7 igrejas da Ásia? Falou tudo. Eu estava tentando lembrar dela aqui agora, falou as tudo. 7 igrejas todas elas tinham problema, mas tinha uma igreja que era fiel. Abre aí a sua Bíblia lá em 3:10 de Apocalipse. Abre aí. De 3:10 de Apocalipse, lê aí. 3:10 diz assim. 3:10 de Apocalipse, abre aí. 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa igreja de Filadélfia era uma igreja que foi achada fiel, junto com a igreja de, acho que de Esmirna lá, Isso, sofreu 10 tentações, mas não negou ali Jesus Cristo ali. Então, para você ver como que mostra, as 7 igrejas da Ásia, ela tinha problema, mas era igreja e estava ali com Cristo, tinha problema. Amém? Vamos lá. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o agrupa e proporciona aquela alegria de ser um cristão e congregar e fazer parte de uma igreja. Quando a pessoa perde isso, ali vai ficando difícil, irmão. Abre aí a sua Bíblia. Pode falar. Abre aí a sua Bíblia. Qual versículo? Abre aí. Cristo no dia da Santa Ceia, João 13:34. Onde ele lava os pés, né? Ali é um exemplo de igreja, porque todos os discípulos ali, uns queriam ser maior do que o outro, porém Jesus foi lá e pegou o quê? A bacia e lavou. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Exatamente. Abre aí. Qual é o versículo? Não, pode continuar. Versículo 34. 13:34. 13:34, dá tempo, pode ficar de boa. 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Você está vendo aqui? Ó? Então, na oração de Jesus, no capítulo 17, Jesus falou assim: Pai, eu oro por esses que estão aqui comigo e por aqueles que vão se converter por causa da minha palavra. Pai, eu quero que eles sejam perfeitos assim como nós somos perfeitos. O que é? Deus e Jesus, o Espírito Santo, eles vivem numa comunhão perfeita? Vive. Então Jesus orou por nós, para nós viver numa comunhão ali perfeita entre nós. E quando nós estamos naquela comunhão perfeita entre nós, é só alegria, irmão, uma alegria assim, ó. Por isso que a gente participa da Santa Ceia, sente a presença de Deus, porque nós estamos naquela união ali junto com Cristo. Quem não gosta disso daí tem coisa errada. Só o senhor tá onde? Está aqui na necessidade? Eu estou aqui, ó. Parte 3, eu estou aqui, ó, nessa parte. Tá. A igreja deve discipular. Parte 3. Ele está aqui, tá, irmão? Só para mostrar para os irmãos, eles estão aqui, ó. Terceiro, parte 3. A importância e a necessidade da igreja, ele está na parte 3. Só uma coisinha aqui, ó, daí. No grego também vai ter uma palavra que fala que é kuriate. Kuriate quer dizer casa do Senhor. Como você está falando aí, a importância e a necessidade da igreja. E a casa do Senhor é o que o Senhor está falando aí. Pode continuar. Isso daí não vê. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Ou seja, numa família, todo mundo gosta um do outro. Isso. E tem membros, né? Todo mundo gosta um do outro. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e formar
fomentar ou formar a comunhão uns dos outros, o sentimento de irmandade, respeito e conhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Vamos pegar um chavão que tem aqui, ó. Como é bom os irmãos estar unidos, a gente se amar, aquelas pessoinhas mais idosas, as idosas gostam da gente, as irmãzinhas, os irmãozinhos, tudo unido ali, ó. Você pode ver que aqui na nossa igreja, aqui, ó, eu tenho pessoinha idosinha que eu gosto, chamo ela de minha mamãezinha, ela também trata eu ali como se eu fosse um filho. Aí a Bíblia fala também, as irmãs mais velhas ensinam as irmãs mais novas a como congregar. Então isso daí, quando é viver dentro de uma igreja, o que eu vou te falar assim, aquela sensação gostosa de irmandade, coisa que o desigrejado não tem gosta. mais. Outra coisa também que você estava falando aí, me lembrou aqui que repetidas vezes as escrituras falam que os irmãos exorta uns aos outros, edifique uns aos outros. Outra coisa, a comunidade ela faz parte disso, porém os desigrejados eles não gostam disso, eles não gostam. Exatamente. Então você pode ver que é uma coisa gostosa ali, ó. Você vê aquelas irmãzinhas de cabelinho branco ensinando ali as irmãs mais novas, chamando ali o irmãozinho mais novo ali de filhinho e tal coisa que o desengrejado não gosta. Não gosta mesmo, não. Então vamos lá, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família. Por isso que a igreja é conhecida como noiva, a noiva de Cristo. Uma família local ali que todos os irmãos conhecem os irmãos. Então, de maneira que se eu ficar fora daquilo dali, fica sem graça. Fica sem graça. E o membro fora, ele não tem vida, né? Não tem como, ele está fora da família. Cuja missão é proclamar a sua... Vamos lá. Então a igreja é uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. O que é graça? Favor desmerecido. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilha. Além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas sua missão só se completa fora dele. O que o pastor está querendo dizer? De buscar as almas, buscar os perdidos para se unir à família. Vamos explicar aqui melhor. É forte isso aí, hein? Quando Noé estava ali fazendo a arca, o que ele fez durante 100 anos ou mais ali? 120. Chamando as pessoas, Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai mandar o dilúvio, prepara a arca e tal e tal. As pessoas estavam tão incrédulas como está hoje aqui, que não acreditou e só se salvou Noé e a sua família. Outra coisa, que só para fomentar, os desigrejados, eles não pregam a salvação. Ele só prega contra a igreja, contra a liderança, contra dízimo, eles nunca vai pregar salvação. E aí, você pode ver. Acontece, a igreja, ela é a arca de Noé, tá chamando, só que eles estão criticando, ele não está entrando. Não tá entrando. Ele não está entrando na arca. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que pela fé, Noé salvou a sua família e condenou o mundo antigo. O que está para acontecer agora? Está para acontecer um arrebatamento da igreja, e quem estiver fora da igreja, lamentavelmente, vai passar pela terceira guerra mundial e a destruição completa desse planeta que está carregado de pecado. Então a igreja, como uma família, vai se salvar, como Noé salvou a família dele. Então é preciso estar fazendo parte da família, senão fica complicado. Vamos lá. A igreja pode existir em um tempo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica, existe somente
dentro de 4 paredes. Ela precisa também estar buscando lá mais pessoas para a família dela. Conclusão, nessa lição vimos como os desigrejados pensa e age com relação à igreja. Acredita ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização nenhuma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Então precisa assim de um lugarzinho ali para congregar e exaltar o nome do Senhor. Vamos para me encerrar aqui. Se os irmãos da igreja quando congregava de braço, para você que está me assistindo, dentro da Bíblia Thompson, tem uma parte de letrinha pequena, você lê aquilo dali, que você vai ver que o pastor vai estar fazendo um comentário e mostrando as fotos para você, de como os irmãos da igreja perseguida lá no Império Romano, eles se congregavam debaixo dos esgotos da igreja. Hoje nós temos a oportunidade de ter um templinho para nós congregar sem perseguição, e tem neguinho ainda falando. É só Deus na causa, né? Mas Jesus está voltando. Você que está assistindo, fica firmão, não caia nas lábias de mentiroso que acha que dentro, fora da igreja, a pessoa vai poder se salvar. Com tudo que eles acharem, a igreja tal, cobra dízimo, cobra isso, cobra aquilo. Mas a igreja é o único meio que o ser humano de salvação. tem de se salvar. Pai do Senhor, Deus abençoe. Só para finalizar aqui, você viu que o assunto que o Odair trouxe é um assunto muito profundo, né? O tempo não nos permite aqui nós fazer mais, mas eu creio que ele vai estar mais vezes aqui para trazer assuntos relevantes como esse. E eu achei por bem trazer um homem de Deus aqui para trazer esse conteúdo. Porém, eu quero te falar, a hashtag, quem fala que não precisa congregar, olha bem, a hashtag, quem fala que não precisa congregar, você já sabe, né? O que eu falei, não precisa falar de novo. Está desviado. Está morto, está fora do corpo. A pessoa que fala que não precisa congregar numa igreja, num corpo, fazendo parte de uma união, como foi falado aqui hoje, essa pessoa aí, você não pode considerar ela como irmão. Considera como... O próprio Jesus falou o quê? Dos fariseus. Considerar eles como gentil e publicano. Por quê? Eles falavam a verdade, porém eles não praticavam. Os desigrejados é o contrário. Eles criticam a verdade, mas nem eles fazem. Bem cá, tá? O homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evita, porque está pervertido. Está pervertido. É isso aí. Irmãos, muito obrigado aí, tá? Compartilhe. Esse aqui é o servo de Deus, evangelista Odair. Aqui está o professor Miquel junto com você, também ele é professor também da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, um abraço. Amém. Pai do Senhor.